Minutos, bem rádio ouvinte, conforme anunciamos neste programa, trazemos agora com exclusividade para você Elias, o campeão de Deus. Elias, o campeão de Deus. Elias era um profeta da terra de Gileade que o Senhor pôs ali por sua grande bondade, porque Israel estava idólatra e mergulhado na maldade. Então ao rei Acabe, Elias se apresentou, dizendo: Vive o Senhor, perante cuja face estou. E para esse mesmo rei ele ainda profetizou: Nem orvalho nem chuva nesta terra haverá. Era o recado divino que não era para agradar, porque a mensagem de Deus ele tinha que entregar. Depois o Senhor mandou Elias de lá sair, e na torrente de Querita abrigou-se então ali, porque a seca era grande, e vamos então prosseguir. A torrente de Querita ficava próxima ao Jordão, e os corvos noite e dia traziam-lhe carne e pão, pois assim Deus ordenou, sem dar a ele explicação. E a seca era muito grande, porque na terra não chovia, porém Elias ali daquela torrente bebia. Era profeta de Deus e por isso lhe obedecia. Mas passados alguns dias o ribeiro ali secou, e Deus, chamando Elias a ele, bem ordenou que fosse para Sarepta, e para lá logo rumou. Ao chegar ele a Sarepta, uma pobre viúva encontrou, que estava apanhando lenha. Elias logo a chamou, pedindo-lhe água num vaso, foi o que determinou. A viúva então lhe obedece, sem nenhuma encabulação. Aí Elias também lhe pede que traga em sua mão, visando saciar a fome, lá um bocado de seu pão. A viúva diz ao profeta, sem nenhuma encenação, revelando sua pobreza, sua triste situação, porque a fome era grande, não fazendo distinção. Nem um bolo ela tinha para o profeta servir, mas só um pouco de farinha em sua panela ali, e um pouco de azeite que não dava para dividir. Elias pediu que não temesse, e manda ela fazer um bolo bem pequeno, e a ele vem oferecer, e depois outro para ela e para seu filho comer. E Elias de imediato começou a profetizar: a farinha da panela eis que não se acabará, e o azeite da botija também aqui não faltará. Mas Elias continuou ainda a profetizar, dizendo àquela viúva que nada lhe faltará, até o dia em que o Senhor a chuva ali venha mandar. E da panela a farinha ali não se acabou, e da botija o azeite também ali não faltou, conforme Elias dissera, assim o Senhor confirmou. Mas passados alguns dias o filho da viúva morreu. Aí ela culpou Elias pelo que aconteceu. Então o profeta a ela uma sugestão lhe deu: Dá-me mulher o teu filho. Assim Elias a pediu, e ela então lhe entregue para o quarto ele subiu, e clamando ali ao seu Deus, o onipotente o ouviu. Porque Deus é poderoso, e atendendo o rogo seu, a alma entrou no menino, ele logo reviveu, e aos braços de sua mãe Elias o devolveu. Passados muitos dias, Deus a Elias ordenou que se apresentasse a Acabe. Para lá bem encaminhou, encontrando-se com Obadias, com este então conversou. Obadias era o mordomo do idólatra rei Acabe, o marido de Jezabel, e dela muito se sabe, era adepta de Baal, e título de má lhe cabe. Conversando com Elias, Obadias lhe contou as maldades de Jezabel, e ao profeta confessou que escondera 100 profetas, e que a todos alimentou. Porque Jezabel queria matar os profetas de Israel, os profetas do seu Deus, o poderoso do céu, mas Obadias os preservou, cumprindo bem o seu papel. Elias então pediu para Obadias avisar ao idólatra rei Acabe, e com ele assim marcar uma grande audiência para poder o desafiar. Acabe concorda e vem com o profeta se encontrar. Aí Elias pede ao rei para a cidade convocar, porque no Monte Carmelo um desafio irá lançar. E Elias também queria que os profetas de Baal e os profetas de Azera não faltassem, afinal seria um grande duelo, um repto ali sem igual. E que o povo deveria tomar uma decisão, pois servir a dois deuses era tamanha confusão. Deus ou o pagão Baal, era grande dissensão. E no dia que foi marcado, era grande a multidão, todos estavam no Carmelo para uma demonstração, se era Deus ou Baal, o poderoso da nação. 450 os profetas de Baal, aquele deus idólatra de um culto infernal, e que muitos israelitas o achavam triunfal. Era desproporcional todo aquele desafio, mas Elias não temeu e tampouco se aturdiu, pois cria num Deus poderoso e aos idólatras se dirigiu. Pois cada um dos lados deveria oferecer um bezerro em sacrifício, sem nele fogo meter. Foi a regra que Elias veio logo a estabelecer. E cada lado deveria ao seu Deus ali clamar, para responder com fogo e o holocausto batear, consumindo o sacrifício uma proposta e uma pronta resposta dá. E todo o povo aprovou as regras do desafio, mas parecia impossível aquilo que se decidiu, fazer fogueira sem fogo, nunca tal ali se ouviu.
E os profetas de Baal, por sua vez, prepararam o bezerro do holocausto e a clamar já começaram, da manhã, meio-dia, e no altar até saltaram. Porém Baal nada fez, nem uma fagulha acendeu, e Elias caçoava deles porque Baal não respondeu, talvez estivesse ocupado e por isso não atendeu. Clame em altas vozes, talvez esteja falando, ou até mesmo, quem sabe, Baal esteja viajando, e se dorme despertará, dizia Elias zombando. Com facas e com lanças eles se retaliaram, e conforme o seu costume o próprio sangue mostraram, e Baal nada fazendo, assim se decepcionaram. Elias chamou o povo para ele dele se aproximar, porque cria num Deus que logo iria demonstrar o seu eterno poder e fogo do céu mandar. Chegai-vos então a mim, e o povo a ele se chegou, e Elias pegando as pedras o altar de Deus arrumou, porque estava quebrado, mas o profeta o restaurou. E foi uma dúzia de pedras que Elias arranjou, representando as 12 tribos que Israel então gerou, o povo por Deus escolhido, e assim o altar edificou. Mas Elias mandou fazer um sulco em volta do altar, e ali arrumou a lenha e o bezerro veio a cortar, pondo em pedaços ali sobre a lenha para queimar. Elias pediu que molhassem toda a lenha sobre o altar, então 12 cântaros de água vieram nela derramar, deixando-a toda encharcada para nela o Senhor soprar. E tudo ficou encharcado porque o suco se encheu, mas a fé de Elias era grande no Deus que lhe prometeu, pois mostraria o seu poder e que coragem também lhe deu. A multidão via tudo, gente muito curiosa, que fé seria aquela tão ousada e ditosa, que contraria a natureza tão perfeita e vistosa. Mas tudo estava preparado, cada coisa em seu lugar, e Elias ali começa ao Rei Eterno adorar, clamando ali no Carmelo, para fogo o Senhor mandar. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, foram as palavras iniciais ao poderoso do céu, ao Deus das boas promessas, e que não era um novel. Elias pediu a Deus que a sua oração respondesse, para que o povo isso visse e ao Senhor reconhecesse como o único Senhor, e que assim não perecesse. E caiu o fogo do céu e o holocausto consumiu, como a lenha e as pedras, e até a água sumiu, a que estava no sulco e que na quentura fugiu. E assim que o povo viu o fogo do céu cair, em resposta à oração que Elias fez ali, glorificaram o Senhor Deus, que ao profeta veio acudir. Só o Senhor é Deus, 2 vezes repetiram, assim clamava a multidão e sobre seus rostos caíram, exaltando o poderoso por tudo que assistiram. Mas os profetas de Baal Elias mandou matar, porque nenhum dos idólatras não era para escapar, pois o tal culto pagão queria ele exterminar. Sobe, come e bebe, disse o profeta triunfante, ao ímpio rei Acabe, que assistiu à humilhante vitória do servo de Deus numa afronta ultrajante. E Elias mandou Acabe no seu carro real sair, porque uma grande chuva estava para sobrevir. Depois de 3 anos e meio, a seca iria se extinguir. 7 vezes Elias prostrou-se fazendo a sua oração, e eis que surge uma nuvem do tamanho de uma mão, mas depois uma forte chuva que assustou o rei da nação. E a mão de Deus ainda sobre Elias continuou, pois correndo mesmo a pé na frente de Acabe chegou, e na entrada de Jezreel o profeta ali ficou. E ao entrar o rei Acabe na cidade de Jezreel, contou a sua esposa, a idólatra Jezabel, tudo o que aconteceu e como caiu o fogo do céu. E como o profeta Elias aos profetas de Baal venceu, mandando depois matá-los, foi o relatório que leu. E Jezabel, desesperando-se, matar Elias prometeu. E para escapar com vida, Elias dali fugiu, indo então para o deserto, onde desejo de morrer sentiu. Assim, debaixo de um zimbro, deitou-se e ali dormiu. Porém o anjo tocou e pediu que ele levantasse, pois lhe trouxera pão e água, e que com isso se alimentasse, pois a jornada era longa e que logo se aprontasse. Elias com aquele alimento 40 dias caminhou, e também 40 noites o seu pé na estrada botou, até que ao monte Horebe o profeta ali chegou. Abrigando-se numa caverna, o Senhor lhe apareceu. Que faz aqui, Elias? E o profeta respondeu, dizendo que ficou só, e expôs o que lhe ocorreu. Então um grande e forte vento o Deus eterno fez surgir, que fendia os montes, quebrando as pedras dali. Mas o Senhor Deus não estava naquele forte vento ali. Um terremoto também o poderoso ali mandou, mas Deus nele não estava, e por isso continuou, mandando agora um fogo, e assim o ensinou. Por lições admiráveis Deus ao profeta mostrou, porque vento, terremoto e fogo na natureza apresentou. Mas isso não era tudo, e por isso continuou. Pois o esforço espiritual não depende de sensacionalismo, e sim daquela voz suave sem nenhum impressionismo, porque a palavra opera sem precisar de formalismo. Assim Deus pede que Elias retorne para ungir Hazael, Jeú e Eliseu, e fez promessas ali.
seriam os seus instrumentos para a sua vontade cumprir. E partindo dali Elias com Eliseu se encontrou, e tomando a sua capa sobre o tal homem lançou, e a partir daquela hora ao profeta acompanhou. Sobre a história de Nabote, aqui não irei contá-la, mas em 2 Reis 21, você irá bem encontrá-la, pois ficaria muito extensa para tal história narrá-la. Depois da morte de Acabe, Acasias seu filho reinou, até que este adoecendo, Sabaal-Zebub mandou algum de seus mensageiros, e a eles determinou. Se sararei desta doença, era sua preocupação, pois era filho de idólatra e cria num deus pagão, parecendo que se esquecera daquela grande lição. Porém o anjo do Senhor mandou Elias se encontrar com os mensageiros do rei, e um recado veio lhe dar: não há Deus em Israel para ides consultar? Da cama que subiste, desta não descerás. E o recado não termina, vindo agora forte demais, pois Elias assim disse, mas sem falta morrerás. Os mensageiros retornaram sem cumprir a tal missão, mas o recado de Elias contaram ao rei com precaução, e ainda deste profeta deram-lhe uma descrição. De pelos era sua roupa, conforme estava vestido, e com o cinto de couro também estava cingido. E logo o rei entendeu quem era aquele metido. É Elias o tisbita, Acasias assim falou, e um capitão com 50 para trazer Elias mandou, e este indo ao monte, ao profeta ordenou: homem de Deus, o rei te manda descer. Mas Elias lhe responde com ousadia para valer, porque era um santo homem experimentado no poder. Desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, e te consuma a ti e a estes 50 teus. Assim disse o profeta ao capitão e aos seus. E desceu fogo do céu e aos soldados consumiu, e também o capitão que é o profeta saiu, porque Deus bem atendeu o que Elias lhe pediu. E assim outro capitão o rei resolve ali mandar, para trazer Elias, custe o que lhe custar, porque queria o profeta, não sendo para o estimar. E esse novo capitão, como o outro também falou, com a mesma petulância Elias vociferou: desce, homem de Deus, e o profeta replicou: desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, e te consuma a ti e a estes 50 teus. Assim disse o profeta àqueles varões hebreus. E de novo o fogo do céu sobre os soldados caiu, e também no capitão que a missão não cumpriu. Prendeu o profeta Elias? Deus a ninguém permitiu. Mas um outro capitão, o rei de Israel mandou, que diferente dos outros veio e se ajoelhou, pedindo clemência a Elias, e falando lhe suplicou: preciosa aos teus olhos seja então a minha vida, e pediu que aos seus servos também desse guarida, poupando eles do fogo, livrando daquela colhida. Então o anjo do Senhor com Elias assim falou: desce com este, não temas. E o profeta se levantou para ir ao rei Acasias, porque Deus autorizou. E quando Elias chegou, o recado ali transmitiu, repreendendo a Acasias que a Baal-Zebub pediu, se ficaria curado ou não, e o profeta proferiu: porventura não há Deus para em Israel consultar? Portanto dessa sua cama você não mais descerá. E ainda disse assim: certamente morrerá. E assim morreu Acasias, conforme Elias falou, porque desobedecera a Baal, e a Baal consultou, desprezando o Deus vivo, por sua palavra rejeitou. E Deus havia prometido a Elias arrebatar num grande redemoinho, restando só ele esperar, seria num dado momento que ele iria o levar. E Elias, chamando Eliseu, em Gilgal ambos chegaram, e os discípulos dos profetas, vendo-os, profetizaram que Elias seria tomado, e com isso todos concordaram. Mas Eliseu, sabendo disso, manda eles então calar, e quando chegam a Jericó, vieram ali profetizar, os discípulos dos profetas, e a ascensão confirmar. E outra vez Eliseu disse que estava ciente, porque a subida de Elias aconteceria de repente, e dali foram ao Jordão, a um lugar preferente. E por 3 vezes Elias com Eliseu relutou, pois não queria deixá-lo, e por 3 vezes afirmou: eu a ti não deixarei, até que Elias concordou. Estando ali no Jordão, Elias a capa tomou, e a enrolando no braço, rapidamente a dobrou, e batendo na água com ela, a água se separou. E em 2 bandas ficaram as águas do rio Jordão. Daí Elias e Eliseu passaram com expansão, pois ambos eram profetas do autor da criação. Após passar o Jordão, depressa Elias vem se sugerir: que queres que eu te faça antes de ser tomado de ti? Então Eliseu lhe responde, antes de Elias subir: que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim, pois o desejo de Eliseu, que estava mesmo afim do poder do bom Elias, que ele responde assim: seu pedido é difícil, contudo, se você me vir, quando eu for separado de sua presença aqui, terás o que me pediu, disse o profeta ali. E quando eles caminhavam, de repente apareceu um carro todo de fogo que a Elias acolheu, e subindo no redemoinho, o profeta desapareceu. Sobre a capa de Elias, que com Eliseu ficou, e sobre o rio Jordão que Eliseu atravessou, narrarei em outra obra, pois contar que não vou.
E Elias foi um homem que nasceu e não morreu. Porém, na transfiguração, com Moisés apareceu, falando com Jesus Cristo, um privilégio.